Olá, hoje eu vou falar sobre o tamanho de algumas lâminas da Victorinox e alguma coisa sobre as novas legislações mundiais. Então, ultimamente tem sido comentado em alguns grupos a respeito da ausência de ferramentas nos 84 milímetros. Só que eu vou hoje mostrar para vocês algumas coisas que são diferentes daquilo que nós gostaríamos. Eu vou começar com uma lâmina bem grande, usando o tamanho máximo da lâmina, que vai dar aproximadamente, vamos colocar bem aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou colocando apoiado na parte mais baixa da lâmina, e nós temos uma medida de menos de 9,5. Vai dar um 9,4 alguma coisa, ou seja, 94 milímetros. Esforçando muito a situação, vamos considerar 95 milímetros para um canivete como esse aqui, que é um canivete de 130 milímetros. Ou seja, dentro da legislação de muitos países, ele está abaixo dos 10, abaixo das 4 polegadas, então está dentro da lei. Mas isso vai piorar. Esse aqui é o 111, fazendo o mesmo princípio. Está aqui, ó. 96 talvez chegue a vírgula alguma coisa ali, mas não chega a 92. Daria 86,1 por aí, 86,1 que seja. É um 111. Está dentro da legislação da maioria dos países, vejam bem. Está acima das 3 polegadas. Está abaixo de 10 centímetros, então os 111 aqui no Brasil ainda estão tranquilos. Por outro lado, nós temos aqui um 91 milímetros que não chega a 7 centímetros de lâmina. Ele tem 6,9, tá? A lâmina total. Não estou falando como nós consideramos, nós que usamos lâminas, consideraríamos que essa lâmina tem exatamente 6. Mas eu já vi o pessoal que, digamos assim, são considerados os fiscalizadores do comprimento da lâmina, tentarem vir até aqui o talo da lâmina, o que já não é mais lâmina, tá? Essa parte não pertence à área de corte, nem ela é feita para cortar. Então, daria 69, ou seja, abaixo das 3 polegadas inglesas e bem abaixo dos 10 centímetros de alguns outros países e das 4 polegadas de outros. Agora nós temos aqui os 84 milímetros. Nos 84 milímetros, nós vamos ter mais ou menos, vamos colocar aqui para facilitar, 63 milímetros de lâmina e 2 polegadas e meia. Então, está bem dentro da legislação britânica e bem abaixo do que é exigido aqui. Agora um de 74 milímetros. Nós temos 53, talvez dê aqui uma vírgulazinha acima, mas eu estou sem o meu paquímetro de precisão aqui.
e vai dar 2 polegadas e 1/8, um pouco menos de 1/8. Também totalmente dentro da legislação. Os 58 milímetros, que foram até motivo de piada em um determinado país, que eu não vou mencionar aqui, 4 centímetros de lâmina, podem ver, e 1 polegada e um pouco mais de meia, tá? Tem um determinado país europeu que você vai pagar 300 euros se você tiver com esse canivete num bar. Acredite se quiser. Com essa laminazinha mole, pequena, fina, se você tiver num bar, você paga 300 euros de multa com isso. Isso se você não for reincidente. Mas que seja. O que eu estou mostrando hoje para vocês aqui? Que apesar de todos esses canivetes estarem dentro da legislação de muitos países, talvez até da maioria deles, existem propostas legislativas aqui no Brasil para regulamentar isso aqui. Uma vez que estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, eu já até falei isso em outro vídeo, criaram algumas normas que não têm muito valor, a não ser o valor administrativo, mas não o valor penal. Devemos lembrar que você não tem um documento de autorização para portar lâminas. E em direito administrativo, todo mundo sabe que não se pode fazer, ou seja, a autoridade não pode fazer nada além daquilo que seja prescrito para ela fazer. Ela não pode inventar coisas. Então, do momento que você não tem um documento que te capacite a usar uma peça dessas, você pode usar. Não é proibido, não está regulamentado, precisa de ser regulamentado. Sim, concordo. Eu acho que a regulamentação deve ser feita. E é interessante ver que um dos países mais rigorosos que tem, a Inglaterra, onde o cidadão de bem não pode andar com qualquer coisa dessas, por exemplo, isso aqui não pode, isso aqui não pode, esse aqui vai depender da autoridade, mas tem uma série na TV muito interessante, se eu não me engano passa na Discovery, com Ed Stafford, onde ele está numa comunidade mostrando que o cidadão de bem não pode ter isso aqui, mas o indivíduo mal intencionado está com uma faca curca, aquela cucre grandona, sabe? Isso para eles podem, mas não é o que nós temos como interesse aqui. O nosso interesse aqui é o que você pode usar dentro da lei, dentro do normativo, sem ter problema. Hoje, no Brasil, qualquer lâmina dessas é permitida. Vejam bem, essa lâmina é uma lâmina grande. A maior área dela não vai chegar aos 10 centímetros. Ah, mas eu quero colocar aqui por baixo. Mas aqui por baixo, gente, você está abaixo da linha, ó, dele. E se você colocar abaixo da linha dele, ele vai ficar realmente com 4 polegadas. Mas não é o padrão. O padrão seria aqui. Não tem como fazer diferente, até porque aqui não tem corte, como vocês podem ver, ó. É uma parte totalmente morta, sem corte. No Rio de Janeiro, vamos lá, legislação do Rio de Janeiro. Eu não vou conseguir fazer com essa peça porque ele não tem comprimento suficiente. Mas eu tenho outras peças que realmente vão chegar nesse comprimento. Eu vou pegar uma aqui, que vai ficar muito boa para ser mostrada. Por um acaso, um canivete francês. Eu acredito que esse aqui vai dar. Esse aqui já deu, ó. Chegou a 11. Mas eu não vou considerar os 11. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Se você tiver
10 centímetros, no estado de Minas, onde a norma administrativa diz que a lâmina não pode ter mais de 10 centímetros. Aqui ela está ilegal, porque passou para 10,1. Mas se ela está com 10, ela está legal. E no Rio de Janeiro, como ficou? Aqui ela já está ilegal. Por quê? No Rio de Janeiro, o normativo é a lâmina tem de ter menos de 10 centímetros. Então, até ela chegar aqui, ela está legal. No momento que ela atinge os 10, está ilegal. Ou seja, 1 milímetro para menos ou 1 milímetro para mais altera a legalidade de uma lâmina. Não estou, mais uma vez, informando, questionando a legalidade ou ilegalidade da norma, nem mesmo a necessidade ou não da norma. O que eu quero mostrar aqui é que, da mesma forma que um canivete desses aqui hoje é legal, ele amanhã pode se tornar ilegal. Esse se tornou ilegal, esse pode se tornar, esse pode vir a se tornar, esse aqui eu não sei. Lembrando da história desse aqui na Europa, tá? Mas eu acredito que seria de bom grado que canivetes de 84 e 74 milímetros voltassem a ter o número de funções dos pelo menos 91. Porque é muito importante que a gente tenha ferramentas para isso. Recentemente a Victorinox foi posta uma reportagem, ela alertando que iria tirar a lâmina. O canivete seria uma ferramenta que não seria mais de corte principal, não teria mais a lâmina, teriam só os seus acessórios, as ferramentas que não são de corte. Muita gente ficou, mas que absurdo. Bem, eu penso da seguinte forma: a lâmina é feita para cortar. O canivete nasceu como? De uma lâmina feita para cortar, e não de uma ferramenta. A ideia de um canivete, primitivamente, era isso aqui: uma lâmina única de corte. Esse era o princípio. Sendo esse o princípio, esse modelo foi adotado pela Marinha Inglesa no século XIX. Só que, no final do século XIX para início do século XX, começou a haver a grande divulgação dos chamados canivetes suíços, que tinham outras funções, acessórios. E esses acessórios, apesar de muitos canivetes, tanto ingleses como alemães, também terem, eles, na verdade, começaram a crescer, e chegaram ao ponto de nós termos canivetes com uma quantidade de acessórios absurda. Temos o Wenger, que, se vocês forem ver, ele possui uma lâmina. Isso aqui não é lâmina, é uma lixa e um limpador de unha, e uma quantidade enorme de ferramentas. E ninguém reclama dele ter apenas uma lâmina. E por aí vai. Então nós temos de entender que a nossa adequação ao futuro está em andamento. O futuro é o que nós queremos? No meu caso, garanto que não. Mas é o futuro, é o que vai acontecer, e se for o que tende a acontecer, nós temos de aceitar e acatar, como sempre foi a história da humanidade. Nós devemos lembrar que no passado era comum andarmos com espadas, andarmos com lanças, e hoje não precisamos mais nada disso. Eu espero que a maioria
consiga entender um novo ponto de vista. Alguns são contra, outros são a favor. Por favor, deixem isso nos comentários. Eu não estou fazendo aqui juízo de valores. Estou apenas, apesar de aparentar isso, eu estou apenas mostrando situações. E eu espero vocês num próximo vídeo, se Deus quiser.